Vamos dar continuidade à nossa disciplina Teoria da Personalidade 3, Perfis Psicológicos, segundo Jung, Briggs e Myers. E agora temos o perfil ESFP. Esse perfil ESFP, o sexto perfil que nós estamos vendo, é do artista ou pessoa popular. Ao contrário do ESFJ, que é essencialmente F e depois S, no caso o ESFP, ao contrário, ele é essencialmente S e depois F. Corresponde a aproximadamente 8 a 10% da população. Este é o mais popular e extrovertido de todos os perfis de personalidade. O artista vive para o mundo, para o seu público, mas, ao mesmo tempo, é totalmente voltado para a sua própria sensibilidade emocional. Sua alta percepção sensorial faz com que seja muito prático e realista, mas, ao mesmo tempo, tem dificuldade em captar possíveis significados ocultos naquilo que vê ou ouve. É facilmente adaptável a mudanças e variedades, mas ao mesmo tempo é impulsivo e tem dificuldade em ficar ou trabalhar sozinho por muito tempo. Vamos ver algumas características do perfil ESFP, artista ou pessoa popular. É muito emotivo, sensível, empático e simpático. Normalmente é uma pessoa de bom coração. O lado negativo: coloca seus sentimentos acima da razão. É um otimista nato, está sempre de bem com a vida. Não gosta e não sabe lidar com pessoas pessimistas. É muito prático e realista. O lado negativo: tem dificuldade em captar significados ocultos nas coisas e situações. É alegre, divertido, bom comunicador e inspira a afeição das outras pessoas. Por outro lado, é distraído, indisciplinado e facilmente influenciável. É muito emotivo, sensível, empático e simpático. Normalmente é uma pessoa de bom coração, como já foi dito antes. Por outro lado, é egocêntrico e coloca seus sentimentos acima da razão. É extremamente social e sociável, pois gosta muito de pessoas. Só que o lado negativo, o excesso de socialização, faz com que seja indisciplinado. Quer ser valorizado por suas contribuições e faz questão de ser sempre o centro das atenções. O lado negativo, sente-se sempre em um palco e sendo admirado. É admirado por todos e sabe se fazer admirado, por isso é um líder natural. Por outro lado, só se sente bem quando é o centro das atenções. Gosta da vida, vive o presente e vive intensamente. O lado negativo: não sabe planejar o futuro de maneira adequada. É adaptável a mudanças e variedades em qualquer e com grande facilidade, em qualquer situação. É impulsivo e tem dificuldade em ficar ou trabalhar sozinho por muito tempo, como já foi dito. É adaptável a qualquer trabalho e circunstância. Envolve-se em diversas atividades ao mesmo tempo. Nem sempre conclui o que começa e deixa um monte de atividades inacabadas. As atividades profissionais típicas do perfil artista ou pessoa popular. Então, o artista se dá bem em qualquer tipo de atividade onde tenha contato com pessoas e ele possa se sentir o centro das atenções. Então, se dá bem em artes cênicas, como ator, dançarino, comediante, músico, cantor, etc. Gosta de lidar com o público, então se destaca como assistente social, comissário de bordo, recepcionista, secretária, corretor de seguro ou de saúde, promotor, relações públicas, agente de viagens, operador de turismo, garçom, etc.
Também se destaca como artista plástico, pintor, escultor, fotógrafo, florista e também como professor de ensino fundamental, de educação especial, etc. E o sétimo perfil, ESTJ, supervisor ou vigilante. É uma pessoa que se destaca essencialmente por ser altamente pensador, T, e em segundo lugar, uma pessoa altamente sensorial, S. Aproximadamente 12 a 15% da população, ou seja, é o mais comum de todos os perfis tipológicos que nós temos. O supervisor entende que sua função é garantir que as demais pessoas façam o que devem fazer e não façam o que não devem fazer. Normalmente, ele dá o exemplo e por isso se acha em condições de cobrar os demais. A racionalidade, já que é uma pessoa extremamente pensadora, é uma das características positivas mais marcantes. Mas a falta de sensibilidade emocional consigo mesmo e no relacionamento com os demais é uma de suas características mais negativas. Isso faz com que muitas vezes seja visto como alguém rude. Não só isso, como geralmente é uma pessoa rude mesmo no trato com os demais. Algumas características gerais do perfil supervisor ou vigilante, ESTJ. É muito racional, lógico, objetivo, analista e coerente em suas ideias. O lado negativo é turrão e normalmente só se deixa convencer por argumentos muito racionais. Isso quando se deixa convencer. É muito objetivo, o lado negativo. Na sua lógica e racionalidade, falta-lhe emoção. Por isso, muitas vezes é rude. O lado positivo é organizado, detalhista e prático. O lado negativo é rigoroso e impaciente para com os demais. Sua fé é baseada na razão e não nas emoções. O lado negativo não é muito espiritual e tende a ser muito materialista em tudo que faz. É sociável e amigável, mostra o que é e não é falso. O grande problema é que muitas vezes é muito crítico, mas por outro lado não gosta de ouvir críticas e opiniões contrárias, embora seja muito incisivo nesses aspectos. Ou seja, é a pessoa que corre o sério risco de cometer sincericídio, ou seja, confunde ser sincero com ser grosseiro. Gosta de comandar, pois é eficaz e eficiente, consegue realmente aquilo que se propõe no menor tempo possível, com o menor esforço possível. Mas, por outro lado, tem forte tendência a ser um ditador. É um bom líder e dá o exemplo em sua própria vida de como as coisas devem ser. Muitas vezes não sabe se colocar em posição de subordinado. É organizado, detalhista e gosta de planejar com antecedência o que fazer. Por outro lado, só se interessa pelo aqui e agora. É imediatista e menospreza possibilidades não presentes no momento. É muito rigoroso quanto ao seu trabalho e o trabalho das outras pessoas. Por outro lado, não sabe reconhecer e elogiar a qualidade do trabalho das outras pessoas. Algumas atividades profissionais típicas do perfil supervisor ou vigilante. Então, o supervisor se dá bem em qualquer tipo de atividade que se propõe a fazer. Seu foco não é a atividade em si, mas sim o resultado a ser alcançado. Seu lema é: os fins justificam os meios. Então, ele se destaca em atividade onde possa comandar, então pode ser um bom executivo, administrador, gerente de suprimentos, gerente de projetos, corretor de valores, etc. Também se destaca onde há hierarquia e disciplina. Então, pode ser um bom funcionário público, militar, policial, guarda de segurança, é o sargentão por excelência.
Também se destaca em atividades relacionadas às leis e à ordem. Então, pode ser um excelente juiz, assistente jurídico, advogado empresarial, auditor, etc. Também se destaca em atividades com grande capacidade de concentração lógica e atenção a detalhes práticos. Então, pode ser um excelente engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro industrial, mecânico, metalúrgico, também analista de sistemas computacionais, médico, dentista, farmacêutico, etc. E o oitavo perfil, o ESTP, empreendedor ou promotor social de eventos. No perfil anterior que nós vimos, o ESTJ era essencialmente T e depois S. Agora, no empreendedor ou promotor social de eventos, ele é essencialmente S e depois T, ou seja, o oposto do que nós vimos do supervisor ou vigilante. No caso, o ESTP, empreendedor ou promotor social de eventos, corresponde a aproximadamente 6 a 8% da população. O empreendedor ou promotor social de eventos, de negócio e de vendas é desinibido e vive de bem com a vida. Gosta de meter a cara ao assumir compromissos e riscos. E gosta de pôr a mão na massa para fazer as coisas práticas, pois não é dado a muitas especulações teóricas. É um excelente observador e tem boa memória para fatos, mas não é bom em obedecer regras, normas e regulamentos. É uma pessoa sociável e se relaciona bem com todos, mas muitas vezes é insensível e intolerante aos sentimentos e necessidades dos demais. Características gerais do perfil empreendedor ou promotor social de eventos, o ESTP. É muito empreendedor e promotor social natural. É bom para começar as coisas, mas não é bom para dar continuidade às mesmas. É muito ativo, ousado, cheio de energia, pode se tornar um bom líder. Essas qualidades se perdem em meio à sua desorganização pessoal. É um excelente observador e tem boa memória para fatos. Mas o lado negativo, não é bom em obedecer regras, normas e regulamentos. Gosta de se divertir, é entusiasmado e animado. O lado negativo, muitas vezes parece irresponsável em relação a seus sentimentos. Aprecia as boas coisas da vida. O lado negativo, é apostador em jogos e consumista. Isso causa problemas em várias áreas da sua vida, tanto no ambiente familiar como no ambiente profissional, social, etc. Gosta de aventura e diversão, gosta de correr riscos. Muitas vezes se mostra irresponsável em suas ações. Vê o que precisa ser feito e é realista ao fazê-lo. O lado negativo, nem sempre consegue ver as consequências de longo prazo em seus atos e decisões. É sociável e se relaciona bem com as demais pessoas. O lado negativo, é insensível e intolerante aos sentimentos e necessidades dos demais. Anima e motiva as pessoas e o ambiente. O lado negativo, algumas vezes se torna inconveniente com suas brincadeiras e expressões de sarcasmo. É focado em seus compromissos sociais e familiares. O lado negativo, infelizmente não leva seus compromissos com a sua seriedade devida. É bom para vendas e negociações. O lado negativo, perde muitas oportunidades por falta de planejamento. As atividades profissionais típicas do perfil empreendedor ou promotor social de eventos, ESTP. O promotor é muito bom em atividades ligadas a vendas e negociações, tais como, no caso de vendas, promotor de produtos, divulgador de eventos, comerciante varejista,
corretor de imóveis, de valores e de seguro, e etc. Muito bom para negociações, pode ser um excelente empresário, administrador de orçamento, consultor administrativo, etc. Também se dá bem em lidar com o público, pode ser um excelente locutor, repórter de rádio e televisão, comissário de bordo, etc. Também pode se destacar em artes cênicas como ator, comediante, e pode ser um excelente militar ou policial, cabo, soldado, bombeiro, agente penitenciário, etc.